Bem-vindo à lição número 8 em exceções. Fechar recursos e lidar com vazamentos de recursos. Neste vídeo continuamos de onde paramos na lição 7. Vamos refatorar o nosso código e depois olhamos para a maneira mais simples de fechar nossos recursos, fazendo uso com a instrução Try with Resources, que foi introduzida no Java 7. Também examinamos as regras ao aplicar o Try with Resources e vamos olhar para o java.lang.autoclosable e o Java IOClosable interfaces que são importantes com o Try with Resources que foi introduzido em Java 7. Então, espero que gostem, que divirtem-se e não se esquecem de subscrever e assim. Então vamos a isso. Agora aqui no teste 3, que vocês viram na lição 7, para continuarmos, quero mostrar que há aqui um problemazito pequeno na lógica deste programa. Está a ver aqui, eu aqui estou a aumentar o contador, o counter, com 2 cada vez que estou a ler linhas. E depois aqui estou a multiplicar 1000 por 2 para o flash, ativar o flash, né, cada 1000 linhas. Porque é que eu estou a fazer isto? E isto é um sinal que aqui há alguma lógica não assim muito boa. O problema aqui é, se uma pessoa vai ler o readline, a descrição do readline, o que eles dizem aqui é que o readline lê cada linha no arquivo e quando encontrar um line feed quando encontrar um carácter que diz outra linha, termina o readline, o string, não é nessa, e depois lê outra linha. Mas o line feed ou carriage return não é incluído no string, quer dizer que isto lê uma e depois lê outra linha continuamente, não inclui o characters, né, do carriage return e o line feed, né? E eu aqui estou a dizer que estou a ler 2 linhas, estou uma aqui que estou a escrever aqui e outra estou a pôr outra aqui, e não é assim. Eu estou a ler uma linha e estou a incluir o carácter que não está incluído aqui. Então isto quer dizer que o counter devia ser aumentada só por 1 cada vez, que é só uma linha de cada vez. Então vamos mudar este código para 1 só. Aumentar uma linha de cada vez, o counter 1, 2, 3 linhas e assim, continua. E eu aqui agora não preciso isto aqui. Isto que eu quero que cada 1000 linhas, que isto, quando lê 1000 linhas, faz um flash e assim, não é? Então vamos ver o que é o resultado. Vou apagar o lsback aqui. E agora vou executar o programa outra vez. Vamos lá ver. E está a ver que o flash foi chamado 3 vezes. E isso está correto, porque se lembrem, eu tenho 3598 linhas. E vamos ver se o backup está correto. Está ali agora o backup. E está ali 3598, está a funcionar e o flash foi chamado, 1000 vai em 3500 e tal 3 vezes, vírgula tal, o flash foi chamado 3 vezes, está correto. Então eu tenho que fazer a mesma coisa com o teste 3, que também estava aqui a contar 2 quando é 1. É importante perceber o que é que este método está a fazer, está a ler linha a linha, mas quando uma pessoa escreve o string que está a mandar, não inclui o line feed que
que estava a ler. Nós agora estamos a incluí-lo aqui. Quer dizer que isto corresponde a uma linha de cada vez, incluindo o line feed. Senão ia só continuamente. E aqui vou aqui apagar este. E ali está a ver que chamei o teste 2. Agora vou fazer assim aqui, para comentários ali, tirar os comentários aqui. E podemos apagar este aqui para ver, ela escreve por cima, mas só para termos 100% que não é, que vai criar um arquivo novo ali, um ficheiro. Vamos ver, o flash method foi chamado 3 vezes, está correto. E se eu for aqui, está ali, é sempre bom fazer os testes quando só muda alguma coisa. Está bom, está a funcionar. Agora olhando para este código aqui, este aqui no Final, vê-se que ainda é um bocado complicado cada vez que uma pessoa tem que fechar recursos. Temos que pôr isto no Final e se tivermos mais recursos ainda mais complicado fica, porque temos de ver se não é null e depois temos que guardar se este recurso mandar uma exceção, temos que guardar isso, contemplar, não é? E depois tentar fechar o outro recurso na mesma. Então é um bocado complicado o código e muitas vezes uma pessoa esquece assim. E depois no teste 3 a mesma coisa, se mandarmos para o cliente também dá um problema. Não é problema, é um bocado muito código e assim. Então em Java 7 o Java introduziu o que chama-se Try with Resources, a experimentar com recursos. E esse código agora é muito mais simples e vou mostrar aqui um exemplo que chamo o teste 4. O que não estou a incluir aqui é o flash, era só para mostrar como é que começou a fazer os flash. Se quiserem podem vocês implementá-lo aqui, não custa assim muito, mas está a ver que o código é muito simples. Já não tenho estas linhas aqui no Final. Então o que é que aconteceu? O Try with Resources chama o Finally ou Close automaticamente. Quando chegar aqui ao fim do try, quando chegar aqui, quando acabar, chama o close e faz fecha tenta fechar e fecha os recursos. Se não conseguir, manda um IO exception, a mesma que nós estamos a guardar aqui. Então, se for ver, a diferença é que uma pessoa tem que pôr a declaração do stream, o buffet stream, os streams, não é? No try dentro dos brackets, como chamam aqui, este bracket, vê? Quanto o try normal não tem os brackets. É a primeira diferença. Outra diferença é que qualquer classe está aqui tem a implementar o AutoClosable que foi introduzido no Java 7. For ver aqui o buffet writer, né? Se eu for aqui abrir sobre o buffet writer, vai ver que agora também o AutoClosable também é implementado. E este AutoClosable tem Java 1.7 if tem o close method, tá bem? E outra coisa que é interessante, o AutoClosable implementa o AutoClosable. Há de ver aqui que está aqui o close method. O closable é a subclasse, subinterface do AutoClosable.
Tá bem? Agora vamos ver, eu aqui estou a fazer o teste, vamos ver, vou aqui apagar o ls back, o delete, e vamos lá ver o que é que acontece. E aqui estou a executar o teste 4, estou a chamá-lo aqui, vamos executar o programa. E não me deu erros nenhuns, parece que tudo funcionou bem. E vou aqui ver o LSback, está aqui, e está a funcionar como... Então aqui vamos revisitar o try catch finally, que vocês já devem ter visto muitas vezes, não é? O que é importante uma pessoa ver aqui é que quando uma pessoa usa um recurso, nós primeiro declaramos aqui o recurso e inicializamos a null, e depois aqui inicializamos o recurso se for um arquivo com o endereço de arquivo e assim, não é? Um bufadrida, new file e assim, não é? E depois, se houver alguma exceção, nós apanhamos a exceção aqui no catch, pode ser várias exceções, vários catches, e depois no finally é onde uma pessoa vai ter a certeza que fechou os recursos. Temos que fechar os recursos no finally, como já expliquei, né? Agora vamos ver o try with resources que foi introduzido em Java 7. Então, com o try with resources já não declaramos o recurso em si, antes do try. O recurso é declarado e inicializado no try, entre colchetes temos aqui. E depois o código de ler, se for um arquivo ler e escrever, está no bloco. E depois não é preciso ter um catch finally, porque o finally é implicit, como dizem. Tá bem? Mas o que é importante aqui é lembrarem-se que os recursos, o buffer reader, o buffer writer e assim, têm que implementar o auto closable ou a subclasse closable, porque se não implementarem dá um erro de compilador. Agora, outra coisa, tenho aqui outro picture, não é? Outro desenho que mostra que mesmo se uma pessoa pôr no try with resources, pode ter um catch ou mais e um finally. Mas o que é importante é, mesmo se tiver aqui um catch, aqui um finally, o close method do autoclosable ou do closable é sempre executado. Agora aqui eu tenho uma classe myResource, o meu recursos, que é uma classe muito simples, só com o método com o nome close. E o que é que eu quero mostrar é, vou simular uma classe que usa recursos para ver como é que funciona e as regras, não é? Então vamos ver agora. Eu vou usar esta classe no try with resources. E aqui no teste 5 tenho um método e estou a pôr a minha classe, estou a declarar e inicializá-la no try with resources, onde põe os recursos entre colchetes. E depois aqui no bloco estou a imprimir 1. E no close estou a imprimir 2. Mas nenhum sítio aqui eu chamo o close, está a ver? Não estou a chamar o método do resource. Então a primeira coisa que eu estou a ver é que aqui o compilador já está-me a dar um erro. E o que é o problema? Está a dizer que o myResource não está a implementar o autoclosable. Então vamos implementá-lo.
e vamos ver aqui, já não tenho o erro. Okay. Mas está a ver aqui, se eu agora mudar o nome do closes, o MyResource está outra vez um erro de compilador, porque eu tenho outro closable aqui, que tem um método neste interface que eu tenho que implementar, que é este aqui, close, mas eu aqui pus um erro, fiz closes e está a reclamar que o método close não foi implementado. Outra coisa que uma pessoa deve fazer é usar anotações quando se usar override, né? Override methods, quando uma pessoa quer implementar os métodos do interface. Então, override, e se uma pessoa usa isso, sempre mostra aqui também qual é o método. Se tivermos aqui muitos métodos, qual é o método que não tem o método correto. Então nós sabemos que é o close, não é closes, e agora aqui não há nenhum problema. Então aqui no main vou chamar o teste 5, que vai aqui, vai inicializar o MyResources e vai imprimir 1. Mas agora a questão é, vai imprimir só 1 ou vai imprimir o 2 do println? Então vamos lá ver. Vou executar o programa. E está a ver, imprimiu 1 e 2, mesmo que eu aqui não chamei o 2. Mas o try with resources, o finally é implicit e chama o close method do autoclosable ou o closable. E para provar que pode ser autoclosable ou closable, porque o closable é uma subclasse do autoclosable. Se eu puser assim, mudá-lo para isso, e agora vou executar o programa outra vez. Vamos lá ver. E está a ver, não há problemas. 1, 2, outra vez aqui. Agora, como estamos a ver aqui neste bloco de código do try with resources, nós também podemos pôr um catch ou mais do que um catch e um finally. Agora vamos fazer um teste como é que isto functions, né? Vamos lá ver como é que isto trabalha. Então, aqui no método 4 pus um catch ao fim do try with resources. Vê aqui são os colchetes, se uma pessoa sabe que é um try with resources, e depois estou a imprimir o número 1 e depois mando uma exceção do tipo IO que é preciso apanhar, e aqui é apanhado aqui, e depois vou imprimir 3 e no finally 4. Mas como nós sabemos, quando chega aqui ao fim, como é um try with resources, o close, método close do meu MyResource, que implementa outra closable, ou neste caso o closable, que é uma subclasse, uma subinterface, não é? Tem o método close, que depois vai imprimir 2. Então, o que é que vai ser? O que vimos ali, já se vocês toparam, mas se uma pessoa vai ver como é que isto funciona, vai aqui, imprima 1 e depois vai imprimir o 3 e o 4, ou vai imprimir 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, como é que vai ser? Então, se uma pessoa vai ver, vou executar o programa e vai 1, 2, 3, 4. Quer dizer, quando chega aqui, pode estar imprimido um primeiro, que entra no bloco, e depois manda uma exceção. E depois de mandar a exceção, o que acontece? Antes de apanhar a exceção, o finally, que é implícito deste try, que é outro implicit finally, como dizem, é o close method dos meus recursos, que é executado, que imprime o 2, veja, imprimido ali o 2, e depois é que vem
o catch e depois é que vem o finally. Agora eu quero mostrar aqui nesta classe MyResource, estou a implementar o closable. Adicionei aqui um método chamado hello e se chamar este método vai imprimir MyResource diz olá. Então vamos lá ver o que é que acontece agora. Se eu for aqui ao meu teste 5 e pôr aqui resource.hello, vamos ter um problema. E isto é porque este código aqui é unreachable, não se pode chegar lá, porque quando chega imprima o 1 e depois aqui estou a mandar uma exceção. Se mandar uma exceção já não há código aqui, pode executar, neste caso o resource hello, porque eu estou a imprimir, estou a chamar ou estou a tirar uma exceção programaticamente. Esta aqui nunca chegar, mas se eu fizer assim e pôr a linha aqui, já não há problema, não é? Agora vamos ver o que é que acontece se eu compilar e executar este programa. Está a ver, imprimiu 1, depois chamou o resource hello, my resource diz olá, chamou esta aqui, e depois chegou manda uma exceção, mas como sabemos vai sempre fechar primeiro e fechar aqui é o close, imprimir o 2 e depois o resto do código da exceção, não é? Exceção é imprimido o 3 e o 4. Okay. Mas agora o que acontece se eu pôr o mesmo código aqui e também aqui, o hello? Está a ver que o compilador está-me a dar um erro. É porque o que uma pessoa declara aqui, esta variável, só é acessado dentro deste bloco aqui, dentro deste bloco do try, não é acessado no outro lado, e assim uma pessoa também não podia chamar o close aqui e nem aqui, e se quiser nem ali ou aqui. Se eu fizer aqui resource.close, vai ver que não está-me a dar um erro, e a mesma coisa aqui. Se puser aqui o close, dá-me o mesmo problema, porque não tem acesso a esse variável que está, diz em inglês, it's not in scope, não está no scope aqui. E agora, e se eu puser aqui o close aqui, quantos closes é que vai chamar? Vamos lá ver. E está a ver, está a imprimir o 2 duas vezes, o close aqui, e depois quando chega aqui o close é chamado outra vez. Agora se olharmos para este código aqui, o que uma pessoa repara aqui, quando uma pessoa chama o close para fechar o recurso, chama-se aqui e imprimiu 2, quer dizer que chamou o close. E aqui ao fim também chama o close outra vez, porque eu tenho aqui 2 duas vezes. Mas isto não tem assim muita lógica, porque uma pessoa deve só fechar o recurso uma vez. Se eu chamar aqui o close, fechar, e este também aqui chama-se automaticamente, então estou a fechar o recurso duas vezes. Isto não pode ser assim, não é? E o que acontece é que a Java recomenda que o método do closable deve ser indepotente, quer dizer que só fecha uma vez e as outras vezes que uma pessoa chama não vai alterar nenhum estado, e aqui alterei porque imprimi duas vezes só para mostrar. Então como é que vamos fazer o nosso código aqui no close para a minha MyResource? Não é que eu estou a simular aqui um resource, né? Como é que vamos mudar
este código para ser idempotente. Okay. E aqui eu mudei o meu código. O que é que eu fiz? Eu tenho aqui um variável apontar para o meu myResource, que está inicializado a null, e depois quando é criado, eu tenho aqui no construtor, estou a assinar o que eu estou a criar ao variável para ter um ponto para apontar para este objeto, né? E depois no close tem este código aqui. Se o resource, que é o meu resource, o valor é nulo, então volta para trás, não faça nada. E se não for nulo, imprimir o 2, que isto é só para fazer o teste, e depois o meu resource é nulo. Se eu chamar a primeira vez e não for nulo, vai imprimir isto e vai inicializar o resource, vai fechá-lo, não é? Vai apontar a nada, o objeto já não existe. Mas se tiver um objeto, vai imprimir e depois vamos lá ver como é que isto funciona então. Porque aqui vês, tenho 2 imprimido 2 vezes. E agora está a ver, só chamei o close uma vez, mesmo que aqui, estou a chamá-lo aqui e ali, o close posso chamar 1000 vezes, que só vai fechar a primeira vez que o close é chamado e o resto não tem efeito porque é nulo e volta. E agora vamos ver como é que o Java faz isto, o BufferStream, que é um dos, vamos olhar para o BufferStream, que é um dos implementações dos streams, né? E se for ver aqui, tem um variável in, de tipo reader, né? Que é para apontar para este objeto que foi criado. E se for ver agora ao close, está sincronizado porque pode haver mais do que um thread, não é? A chamar, mas está a ver, tem um teste a ver se é nulo, e se for nulo, volta. Se não for nulo, então tenta fechar, porque este in é tipo reader, e depois se forem ver o reader, lá fecha. De qualquer maneira, fecha aqui. Isto é uma maneira de só fechar uma vez, mesmo se uma pessoa chamar várias vezes. Agora aqui tem outra classe chamada AnotherResource, que também implementa o closable, né? E tem aqui o método close, mas neste caso eu estou a declarar que este método pode mandar um IOException. Então, e aqui vou mandar um IOException. Então, o que é que vai acontecer no meu try with resources se eu usar este recurso aqui, né? No try with resources, vamos lá ver, aqui no teste 6 tenho um exemplo, está a ver, eu tenho aqui um try with resources a declarar e inicializar, e depois quando chegar aqui ao fim vai chamar o close, não é? Porque nós sabemos que este chama o close quando chegar ao fim. Mas está a ver, aqui já tem um problema, porque está a dizer que este AnotherResources é possível que pode mandar uma exceção, e quando isso acontece, uma pessoa tem que declarar o handle ou declare, né? ou pôr aqui um catch ou um find. Então eu vou pôr aqui um catch, né? E vou aqui imprimir a mensagem. E agora vamos ver o que é que acontece.
Está a ver, está-me a dar a mensagem quando tenta fechar aqui este close executado, mas como manda uma exceção, está a declarar como manda uma exceção, eu sou forçado a ter aqui um catch ou um throws aqui que ia depois para o cliente, não é? Agora outra coisa que uma pessoa tem que estar atenta é porque o close aqui declara que pode mandar uma exceção e aqui eu estou a mandar uma exceção. Eu tenho que declarar de onde eu chamo ou apanhá-la lá. Tem que ser um catch. Se eu puser aqui um finally não apanha a exceção. Está a ver? O finally é para executar uma coisa, mesmo se houver uma exceção ou não. Então aqui o compilador vai reclamar que precisa de um catch. Agora vamos ver outra coisa. O que é que acontece se houver mais do que uma exceção no try with resources? Então aqui tenho um exemplo que no try bloco do try with resources manda uma exceção com esta mensagem exception in try block, mas aqui quando chega ao fim deste bloco do try, o close é chamado, como sabemos, e o close também está a mandar uma exceção. E agora então, e as duas são do tipo IOException, não é? Está a ver? Estou a apanhar, então qual é apanhada aqui? Qual é que acham que vai ser? E se uma pessoa agora vai executar o programa, está a ver exception in try block. A que estava aqui. A regra é quando houver mais do que uma exceção que é mandada, a exceção principal é apanhada. Que é esta, é a primeira, a exceção principal é a primeira. Agora aqui eu tenho uma classe com o nome caro que está a implementar o AutoClosable. E depois, claro, porque eu estou a implementar o AutoClosable, tenho que implementar o close método, e neste close método declaro que pode mandar uma exceção e estou a mandar uma nova exceção com o nome tipo, que aqui no construtor estou a inicializar, o tipo do caro lança uma exceção. Então vamos ver se eu usar esta classe de tipo AutoClosable. Vamos no teste set, estou aqui a chamar o teste set, e aqui está o teste set, e aqui estou a inicializar e declarar e inicializar dois objetos de tipo caro, caro 1 e caro 2, mas o primeiro estou a dar o tipo Alfa Romeo e o segundo tipo PJ. Então, como nós sabemos, quando chegar aqui vai chamar o close que vai chamar este close aqui, que manda uma exceção, não é? Mas como nós temos aqui dois, qual dos dois é que vai imprimir a mensagem aqui no catch? Qual é que vai ser os dois? E lembre-se que no exemplo anterior falamos que a exceção principal é que é imprimida, mas agora aqui temos duas. Qual é que é a principal? Vamos ver. Peugeot lançou a exceção, é a última. E essa é outra regra. Quando há mais do que um recurso no try with resources, quando fecha, o último recurso é o que fecha primeiro. Primeiro fecha, se tiver aqui 4 ou 5, é o quarto primeiro, e depois o terceiro, depois o segundo, depois o primeiro. É em reverse order, né? Agora aqui tem outro exemplo. Eu aqui tenho estou a declarar e inicializar dois objetos do caro no try.
with resources, né? E depois aqui mando uma exceção. E aqui estou a imprimir a mensagem. E como nós sabemos que esta aqui agora é a primeira exceção a ser chamada, antes do close, e o close vai também mandar a exceção de duas, não é? Dos dois que estão aqui declarados no car 1 e car 2, mas como este é mandado antes dos outros, a exceção principal é imprimida, que é apanhada e imprimida, e vamos ver se é mesmo assim. Vou executar o programa. E sim, eu não sou um carro. Apanhou esta exceção aqui no bloco do try, né? Então, mas o que é que agora aconteceu com as outras exceções? Porque o Peugeot, porque nós sabemos que é em reverse, né? Também manda uma exceção, e o carro 1 também manda a exceção. Então o que é que aconteceu? Antes do Java 7 nós não podia haver as outras exceções, não é? Mas do Java 7 essas exceções são suprimidas, são suppressed, e uma pessoa pode ir buscar a informação dessas exceções. E eu vou agora pôr aqui o código, como é que se faz. Está aqui. E há um método da exceção getSuppressed, que é de tipo array of throwable. Tem um array de throwable. E o throwable nós sabemos que é a superclasse de todas as exceções. Então isto dá-me um array de throwable, que estou aqui, e com o loop do for, né? Vou imprimir todas as mensagens. Então vamos lá ver logicamente o que é que acontece aqui. Então nós sabemos que esta é a primeira mensagem porque é a exceção principal. A segunda mensagem vai, como os recursos são fechados do último ao primeiro, vai ter a palavra, vai ser a Peugeot, não é? Vai ser o Peugeot lançou uma exceção e depois o Alfa Romeo lançou uma exceção. Logicamente é o que deve acontecer. Vamos ver se é assim. E sim, eu não sou um carro, está aqui, e ali está o Peugeot. Este é o principal, o Peugeot é a segunda exceção, porque os recursos são fechados com o último primeiro, e depois o Alfa Romeo lançou uma exceção. E desde Java 7 podemos ver as outras exceções também foram mandadas do close. Ok, agora vamos ver as regras do try with resources. Em uma instrução try catch finally, você deve ter pelo menos um ou mais blocos de catch e um bloco de finally. Podes ter um bloco de catch, ou 2 ou 3, e se não tiveres pelo menos um finally, ou os dois, não é? Com try with resources, isso ainda é verdade. Você simplesmente não precisa digitar. Como nós vimos, o finally está implícito, e isso vimos no close do autoclosable, né? e do closable interface. Você ainda pode adicionar um ou mais blocos de catch ou um bloco finally se quiser, não é? Mesmo se você adicionar uma captura e um finally, o método de fechamento ainda é chamado automaticamente. Os recursos criados na cláusula try estão apenas no escopo dentro do bloco do try. Só os variáveis que estão dentro
daquele bloco que foi nos colchetes, é que pode só usar naquele bloco, não é? Não se pode usar fora desse bloco. Você não pode simplesmente colocar qualquer classe em uma instrução try with resources, como nós vimos dar o erro compilador. Essas classes têm que implementar o autoclosable ou as suas subinterfaces. Closable exigia que a sua implementação fosse idempotente, e nós vimos isso, que se uma pessoa chamar o close várias vezes, depois de fechar a primeira vez, o estado do objeto já não é influenciado, já não faz diferença. Se um recurso declara lançar uma exceção verificada, você precisa manipular ou declarar, handle ou declare. Se mais de uma exceção for lançada, a primeira, não é? Exceção é lançada. As outras exceções são suprimidas. E nós vimos que as exceções suprimidas podemos usar o getSuppressed método para ir buscar informações sobre elas, não é? Os recursos são fechados na ordem inversa. Então aqui chegamos ao fim desta lição, espero que gostaram, e foi longa, e vocês agora merecem ir descansar um bocadinho, e olha, vão ver o novo vídeo do That Resident Go, e divirtem-se, que é engraçado. E não se esquecem de subscrever ao meu canal e carregar o Notify button, né, para saberem quando vem novos vídeos. E lembre-se que eu também tenho uma página no Facebook relacionada com este canal. E espero que gostaram. Mandem-me comentários na secção de comentário por baixo deste vídeo, e até a próxima.